todo mundo já sabe que o autismo traz algumas consequências que podem ir das mais, entre aspas, leves até algumas mais graves para a pessoa autista. Só que o autismo também pode trazer algumas comorbidades, ou seja, algumas doenças, alguns distúrbios, alguns transtornos atrelados ao TEA. E é justamente sobre essas comorbidades que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, roda a vinheta! Olá, meus amores, tudo bem? Alípio Júnior falando, e esse é o Te Amo Nossa Jornada, um canal onde nós falamos sobre informações, curiosidades, alguns tutoriais sobre o transtorno do espectro autista, passando também a nossa experiência, eu como pai atípico e também como uma pessoa que está descobrindo o seu autismo agora. Bom, a gente sabe que o transtorno do espectro autista traz uma série de dificuldades para a pessoa que é diagnosticada. Só que essas dificuldades podem ser ainda mais sustentadas, podem ser mais agravadas com outras doenças, outros transtornos que vêm junto com o TEA, que são as chamadas comorbidades. São justamente essas doenças que vêm associadas, essas condições que vêm associadas ao que se já tem anteriormente relacionado ao transtorno do espectro autista. E nós temos várias comorbidades que podem afligir, que podem estar dentro do transtorno do espectro autista, que podem afetar a pessoa que está no transtorno do espectro autista. E é justamente sobre essas comorbidades que eu vou falar aqui no nosso vídeo. Então, se você já se interessou por esse assunto, já achou interessante, deixe o seu like, que vai ajudar muito o nosso canal, mostrando que esse conteúdo é importante para que chegue em outras pessoas também. Muito bem, vamos começar então. E eu fui atrás de um estudo, e eu vou deixar o link desse estudo aqui na descrição do vídeo, e que neste estudo mostrava que em torno de 70% das pessoas autistas possuem pelo menos uma comorbidade. Então é algo que é de muita relevância e a gente precisa levar em consideração quando fala da pessoa autista. Outro ponto importante, esse estudo divide as comorbidades em 4 grandes categorias. Divide em condição física, condições mentais, comportamentos desafiadores e a deficiência intelectual. E eu vou falar sobre algumas dessas comorbidades aqui nesse vídeo. Bora lá? Epilepsia. A epilepsia é uma condição cerebral que pode causar repetidas convulsões. As convulsões são episódios de atividade elétrica anormal no cérebro que pode causar uma variedade de sintomas, como movimentos involuntários, perda de consciência e alteração de sensibilidade. A epilepsia pode afetar pessoas de todas as idades, mas é mais comum em crianças menores de 5 anos e em adolescentes. As causas são variadas e podem incluir fatores genéticos, ambientais e estruturais do cérebro. O tratamento normalmente envolve medicação, e os medicamentos antiepilépticos ajudam a controlar as convulsões, mas nem sempre são eficazes. Em alguns casos pode ser necessária até a realização de uma cirurgia para a remoção da área do cérebro em que está causando essa convulsão. E estima-se que quase 1/3 das pessoas com autismo também apresentem epilepsia. E a razão exata para essa associação não é totalmente compreendida ainda, mas acredita-se que seja causado por fatores genéticos e ambientais. Distúrbio do sono. Crianças com autismo frequentemente apresentam dificuldade no momento do sono. E cerca de 2/3 das crianças com autismo podem ter problemas de sono em algum momento da vida. E o que a gente pode identificar desses sintomas, o que são mais comuns? A dificuldade para dormir. Então a criança tem dificuldade para adormecer ou acorda frequentemente durante a noite. Insônia. A criança com autismo pode não dormir o suficiente e aí fica com uma baixa qualidade do seu sono, o que não a restaura bem no dia seguinte. Distúrbios no sono circadiano, ou seja, a criança autista ela tem um ritmo circadiano alterado e faz com que ela tenha dificuldade para dormir e acordar no mesmo horário todos os dias. O que causa isso? As causas são ainda não totalmente compreendidas.
E o que se acredita? É que tenha uma combinação de fatores, que inclui a questão da ansiedade, hipersensibilidade sensorial, alguns problemas de processamento sensoriais, os fatores ambientais também podem levar a esse quadro. E o grande problema do sono é que isso pode ter um impacto direto na vida da criança autista e depois quando ela for mais velha. Porque com esse problema do sono ela pode ter dificuldade em se concentrar na escola, pode estar mais irritada e até ter mais problemas comportamentais. TDAH. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, ele tem uma certa associação ao TEA. Afinal, os dois são transtornos do neurodesenvolvimento e eles podem sim coexistir na mesma pessoa. E estima-se que 1/3 das pessoas que têm TEA também tem TDAH. E esse é um caso, por exemplo, que a gente tem acompanhado com a Sabrina. A Sabrina, ela primeiramente foi diagnosticada com TEA, mas o coordenador que estava acompanhando o caso da Sabrina identificou que ela poderia também ter o TDAH. E era justamente essa investigação que a Sabrina passou há um tempo atrás. E quais os sintomas que podem apresentar a pessoa que tem TDAH? A desatenção, ou uma dificuldade de prestar atenção, seguir instruções, concluir tarefas. A hiperatividade, que é uma agitação motor, uma inquietude, dificuldade de ficar sentado, de repente o pé fica balançando o tempo todo, precisa fazer com que essa energia seja posta para fora de alguma forma. E a impulsividade, que é a dificuldade em esperar a sua vez, vai falando sem parar ou acaba interrompendo outras pessoas, isso é muito comum na pessoa com TDAH. E essa comorbidade do TEA com TDAH é tão complexa que até hoje ela não é totalmente compreendida também. Acredita-se que tenha uma combinação de fatores genéticos, ambientais e biológicos que podem levar a pessoa a apresentar esse quadro. E justamente o diagnóstico do TDAH de uma pessoa que tem TEA, ele é difícil porque os sintomas acabam se sobrepondo do TEA e do TDAH. E esse diagnóstico precisa ser feito por um profissional de saúde mental, com base em uma avaliação clínica, testes psicológicos, não é de uma hora para outra que isso é feito. E o TDAH e o TEA podem ter um impacto significativo numa vida de uma pessoa, causando sérias dificuldades na relação de estudos, relação trabalhista e também nas relações sociais. Ansiedade. A ansiedade é um problema não só do século XXI como um todo, mas também comum nas pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Estima-se que em torno de 40% a 60% das crianças com TEA possam apresentar ansiedade. A causa exata ainda não é totalmente compreendida, mas acredita que seja uma combinação de fatores, desde a interação, da dificuldade da interação social, da hipersensibilidade sensorial, os desafios de comunicação que essa pessoa apresenta, que vão se associando, vão se somando e pode desenvolver esse quadro de ansiedade. Os sintomas eles acabam variando, mas pode incluir a questão da tensão muscular, da hiperatividade, a preocupação em excesso, a dificuldade para dormir, medo e ataque de pânico. O tratamento da pessoa autista e que tem ansiedade geralmente envolve uma combinação de medicamentos, terapias e estratégias de intervenção comportamental. E essa ansiedade causa um impacto significativo na vida da pessoa autista, levando justamente ao que a gente comentou anteriormente, nas dificuldades, seja nas relações escolares, na relação de trabalho ou nas relações sociais. Depressão. A depressão é um problema sério e que precisa ser levado em consideração e ser falado aqui. Ele é um problema de saúde mental comum que pode afetar pessoas de diferentes faixas etárias, incluindo crianças autistas. Estima-se que 20% das pessoas com autismo possam desenvolver a depressão. A causa exata da depressão ainda não é totalmente compreendida, assim como os demais fatores que eu comentei até aqui. Mas acredita-se que pode envolver uma combinação de fatores, como as dificuldades sociais, a hipersensibilidade sensorial e esses desafios de se comunicar, de colocar para fora aquilo que essa pessoa realmente sente. Os sintomas, eles vão variando de pessoa para pessoa, mas na pessoa autista pode incluir a questão de alteração de humor, então de repente está muito alegre, de repente está numa tristeza profunda, tem aquele sentimento de desesperança, aquele sentimento de pessimismo, a falta de interesse ou prazer em atividades que costumavam ser prazerosas para ela, mudança de hábito de sono ou de apetite,
a irritabilidade ou agitação extrema, dificuldades de concentração ou atenção e até pensamentos suicidas ou pensamentos de morte. O tratamento, nesse caso, envolve essa combinação de medicação, terapias e estratégia de intervenção comportamental para entender o que vai ser melhor para aquele caso. E que a depressão, turma, ela pode ter um impacto profundo na vida de uma pessoa autista. Vale ressaltar que ela tem um impacto profundo na vida de qualquer pessoa, mas especialmente nas pessoas autistas, levando ela a ter essas dificuldades em todos esses ambientes que eu já mencionei anteriormente, incluindo o círculo familiar, escola, trabalho e as relações sociais. Como nós vimos até aqui, as comorbidades podem ser agravantes em relação ao transtorno do espectro autista. Por isso, é importantíssimo você consultar profissionais de saúde qualificados para entender cada caso individualmente. Justamente por estarmos falando de um espectro, nenhuma pessoa será igual a outra. Então precisamos avaliar cada caso individualmente. E para isso, nada melhor do que profissionais especializados no transtorno do espectro autista. Você gostou desse vídeo? Então deixa a sua sugestão aqui, deixa a sua ideia. Você sabia que essas comorbidades estavam associadas ao transtorno do espectro autista? Conhece alguma outra que eu não mencionei aqui? Deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer de ler e interagir com você para a gente construir essa comunidade em prol das pessoas autistas. Faça a sua inscrição, deixe o seu like, se inscreva com o sininho no canal porque isso ajuda demais a gente. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!